Bolsonaro, o ex-presidente inelegível e réu, tá no bico de ser preso por ordem de Alexandre de Moraes. Eita, essa era a notícia que eu queria ler faz muito tempo, hein? Vamos saber se vai rolar ou se não vai rolar, se já pode abrir o Xandão ainda ou não. Agora com o nosso Pedro Zambardo aqui no Plantão no Meteoro. Bora. Desculpa, Pedro, mas eu tenho um Xandão. É um Xandão. Eu tenho um Xandão de emergência em casa. Fica numa caixinha, assim. Em caso de prisão do Bolsonaro é pequenininho, tá? Não é perspectiva. Quebra esse vidro. Não, só abra Quebra esse vidro. Em caso de prisão, eu tô preparada aqui com o meu eu vou ter que Xandão. comprar um também, cara. Eu preciso ter esse estoque assim, prontinho, assim, vai que, né? Ele vai ser preso. Não, o que aconteceu ontem, doutora Ana, e aí tava se estendendo até hoje, a gente já tem agora a resposta da defesa. A defesa do Bolsonaro tinha até 21h13 de hoje. Aliás, eu gostei muito da numeração, 21h13. Bem específico. A gente tem a decisão aqui também, mas ontem o que aconteceu basicamente foi o show de tornozeleira eletrônica, assim, tava um negócio basicamente para virar capa de todos os jornais. O Bolsonaro fez super sexy, mostrando as canelas, mostrando a erisipela, mostrando todas as coisas, tá? Foi bem esquisito, foi bem nojento. Mas o PL fez uma tour lá em Brasília e a mídia ninja fez um resuminho que eu queria mostrar antes de mostrar toda a documentação e o que a defesa do Bolsonaro falou. Vamos lá. Bora lá. Proibir Bolsonaro de dar entrevistas ou participar de lives. O ex-presidente deu declarações à imprensa mostrando a tornozeleira eletrônica, que chamou de, abre aspas, o símbolo da máxima humilhação no país. O símbolo da máxima humilhação é o senhor, não é a tornozeleira. A tornozeleira é só equipamento. O senhor humilha esse país. Não, e vamos combinar, ele tá ali se humilhando pra dizer que tá sendo humilhado, mas tudo bem, né? É basicamente, sei lá, a gente no final de balada, ou sei lá, o amigo que não tem noção. Só que o Bolsonaro é tudo isso somado junto, fora os 300 crimes cometidos no meio do caminho. Não roubei os cofres públicos. Isso aí. Não desviei recurso público. Tira o celular aí, não matei ninguém. Não trafiquei ninguém. Só 700 mil. Não matou ninguém. Só 700 mil. Isso aqui é um símbolo da máxima humilhação do nosso país. Suprema humilhação aqui. Uma pessoa inocente. Toma, galera. Ao silêncio! Ao silêncio! Estão fazendo com ele, presidente da República. Nós vamos enfrentar a monarquia toda. O que vale para mim é a lei de Deus. Essa tornozeleira é a libertação do Brasil! O cara berrou, a tornozeleira é a libertação do Brasil. E eu queria falar uma coisa só. Não roubei dinheiro público. Ô, Bolsonaro, RP8, RP9, emendas secretas, desequilíbrio orçamentário, as joias. É que as joias é um negócio, literalmente, é o cara roubando as galinhas, né? É um negócio tosco. Mas o negócio das emendas a gente precisa entender, tá? Isso precisa ser dito, reprisado e dito de novo. O maior escândalo de corrupção que esse país já viu foi na presidência desse homem. Não foi nos anos do PT. Não foi nem nos anos do Temer. E olha que o Temer tem umas acusações meio pesadas. Agora, o Bolsonaro não tem muito problema com o erário público, tá, senhor? Então, não me venha com essa. Ana, eu vou tirar minha tela um minutinho e vou trazer a decisão do Alexandre de Moraes. Foi patético isso ontem, porque assim, eu tava até conversando com vocês no grupo, eu te dei um susto até, que eu falei, o Bolsonaro tá dando entrevista para todos os veículos. Eu falei, eu vou pedir uma entrevista para ele, porque assim, não é possível isso que tá acontecendo. Não me deu um susto não, achei on-brand total e achei que a gente devia chamar. Aí eu fui lá, tentei, né, mas assim, ele marcou no Poder 360, marcou no Metrópolis, aí sumiu no Metrópolis, aí eis que sai a notícia que ele poderia ser preso se ele continuasse falando o que ele estava falando nas entrevistas. A gente teve acesso à petição do Alexandre de Moraes, e aí é basicamente tudo que ele falou na imprensa aqui, ó, tá aqui, ó, a fotinha dele. Na mesma data foram divulgadas diversas postagens nas redes sociais, porque qual é a interpretação do Alexandre de Moraes, gente? Vocês podem até discordar dessa interpretação. Mas essas entrevistas do Bolsonaro, essas aparições públicas que viram notícia, é o equivalente, Ana, a ele romper
as medidas de restrição. Ele está usando as redes sociais para continuar se comunicando, sendo que o Alexandre falou, o senhor está com medidas restritivas, você não pode falar mais. Não é mais para ter tweet, não é para ter mais nada, não é para você se comunicar com outras pessoas que estejam cometendo esses crimes. E é a investigação que envolve o Eduardo. É crime contra a soberania nacional. E tá claríssima aqui na decisão que foi proferida. Tá aqui, ó, na determinação. São as fotos dessa patetice absoluta. O que diz o Alexandre de Moraes? É o relatório decido. Intimem-se os advogados regularmente constituídos por Jair Messias Bolsonaro para, no prazo de 24 horas, prestarem esclarecimentos sobre o descumprimento das medidas cautelares impostas sob pena de decretação imediata da prisão do réu. Porque, assim, se não tiver uma justificativa para essa palhaçada que aconteceu ontem, ele vai ser preso preventivamente. Não é a prisão depois do trânsito de julgado, após todos os recursos, mas, assim, ele não pode ficar ameaçando o processo. Sim, lembrando por que ele tá com as medidas restritivas, né, com essas medidas cautelares, porque considerou-se que ele estava atrapalhando o processo. Sim, né? Porque é o seguinte, qual que é a acusação? Ele disse isso, não é nem o Ministério Público. Eu dei 2 milhões em Pix pro Eduardo. O Eduardo tá cometendo crimes lá fora. Sim. Então, assim, precisa acabar isso. Né? Pra deixar bem claro, ele falou, eu dei 2 milhões de Pix, né, em Pix pro Eduardo, e o Eduardo diz, eu vim aqui nos Estados Unidos para pressionar o governo americano para sancionar o Brasil em prol da libertação, da libertação, no sentido assim, da liberação do Bolsonaro desse processo. Ou seja, ele deu dinheiro pro filho articular internacionalmente uma pressão em cima dos juízes do processo do pai. Isso é obstrução de justiça, isso é tentativa de interferir no processo. Né? Então é por isso que ele tá com a tornozeleira e aí agora tá ameaçado de ir pra preventiva, é isso? Ameaçado de ir pra preventiva, ainda tá ameaçado, tá? Porque assim, a defesa se manifestou agora, a gente tem que ver o que Xandão vai... Se Xandão quer continuar cozinhando o Jair ou se ele quer, de repente, já dar uma bicada no réu inelegível. Aí é o seguinte, a informação que nós temos. O tempo da resposta era até 21h13 de hoje, tem essa nota aqui do G1, defesa do Bolsonaro tem até as 21h13 de hoje, dessa terça, para responder a Moraes. Decisão do ministro do STF é desta segunda, às 21h13, Alexandre de Moraes deu 24 horas para que a defesa do ex-presidente apresente explicações. E agora há pouco, antes da gente gravar o corte, se você puder só mostrar na tela essa notícia, Ana, acho que não. Opa, eu troquei. Isso, imagina. Essa notícia do G1, aí a notícia que saiu agora, a defesa do Bolsonaro respondeu ao STF e nega a violação de cautelares. Advogados afirmam que o ex-presidente não descumpriu ordem e que Bolsonaro não pode ser punido por atos de terceiros. O que eles estão dizendo? A culpa não é minha, são os meus brothers que estão postando nas redes sociais. Esse é o argumento deles. Defesa de Jair Bolsonaro apresentou nesta terça uma manifestação ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal depois de ter sido intimada a esclarecer possível descumprimento de medidas cautelares imposta ao ex-chefe do Executivo. No documento enviado à corte, os advogados afirmam que Bolsonaro não pode ser punido por atos de terceiros. Moraes havia dado prazo de 24 horas, iniciado nesta segunda, para que a defesa se pronunciasse. A decisão foi motivada por vídeos divulgados nas redes sociais em que Bolsonaro aparece exibindo a tornozeleira eletrônica e fazendo declarações a jornalistas, apesar de estar proibido de utilizar redes sociais, direto ou indiretamente por ordem do STF. No mesmo dia, o ministro havia esclarecido que a proibição do uso de redes sociais abrange também transmissões, retransmissões, veiculações de áudio, vídeos ou transcrições de entrevistas em qualquer das plataformas das redes sociais de terceiros. Na manifestação apresentada nesta terça, a defesa argumenta que a nova interpretação da medida ultrapassa os limites da restrição imposta. Segundo os advogados, a replicação de entrevistas por terceiros nas redes é um desdobramento incontrolável das dinâmicas contemporâneas da comunicação digital e, portanto, não poderia ser atribuída à vontade de Bolsonaro. Deixa eu falar uma coisa para vocês, tá, gente? Eu não entrevistei, mas eu estava estava na equipe de backup quando o DC me entrevistou o Lula na cadeia
do jornalista Joaquim de Carvalho, eu fui uma das pessoas que estava cuidando ali da parte técnica da transmissão, porque foi uma dificuldade, precisava de decisão do Supremo Tribunal Federal e autorização para fazer entrevista. No meio dos pedidos de entrevista, teve uma manobra da Polícia Federal e das autoridades na época de transformar a entrevista numa coletiva, e aí ia pro site antagonista, e aí foi um circo na época, eu estava bem a par disso aí. E assim, não é que o Bolsonaro não pode dar entrevista, gente. É que com essas cautelares, ele tem que pedir permissão ao Supremo Tribunal Federal. E na verdade, assim, vamos ser sinceros, essas entrevistas que ele está dando para veículos aí que são da feição dele, o Metrópolis é claramente um site de direita, o Poder 360 também. Ele não está querendo ser confrontado por jornalista, ele está querendo comunicar as redes dele. Então é por isso que o Moraes está acusando ele de quebrar as cautelares. Mesmo com esse perigo da prisão, eu estava até mais otimista ontem, Ana, mas eu acho que ele não vai prender agora. O Alexandre de Moraes está lucrando mais com o Bolsonaro nesse cozimento a fogo baixo, sabe? Tipo, porque ele pode fazer novas besteiras sendo uma pessoa com medidas cautelares. Então, eu acho muito difícil que essa preventiva seja decretada agora. Mas, repito, ele rompeu de fato as cautelares, tá, gente? Tem motivo para cadeia hoje. Ele só deu uma entrevista. Não, gente, ele tá tentando se comunicar, ele tá tentando viralizar nas redes. Que nem, sei lá, a gente tá gravando aqui um corte e, abre aspas, eu teria medidas cautelares. Não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Você não tá preso, o corpo físico, mas você já tá com restrição judicial, porque, meu amigo, já tá caminhando o negócio para você não responder mais. E aí, do lado da imprensa, repito, gente, não é proibido jornalista entrevistar pessoas que são processadas, pessoas que estão presas. Isso é comum. Eu posso entrevistar um cara do PCC, eu posso entrevistar um terrorista. Isso é trabalho jornalístico, independente da minha posição político-partidária, ideológica. Só que as pessoas que estão sob o regime da justiça, você precisa pedir permissão. É isso. Concordo plenamente, Pedro. Eu acho que eu tô nessa mesma posição, assim. Eu estava mais ansiosa, né, quando saiu, assim, pediu explicações aqui. Mas vamos... E daí, ao longo do dia, eu fui vendo uma série... Tá todo mundo, todos os canais, né, trazendo juristas, né, e fui ouvindo uma série de considerações de gente que me parecia razoavelmente ponderada e não, assim, né, de bolsonarista. Bolsonarista declarado, assim, pelo menos. E, assim, a leitura geral, assim, né, do que eu pude perceber ao longo do dia, é de que realmente, assim, pode ser um pouco difícil sustentar essa posição, assim, de que, isso aí foi uma quebra muito clara, muito evidente. Então, assim, pode ter discussão, entende? A respeito disso. E, nesse momento, a discussão não é interessante para sustentação, assim, do processo todo. E aí eu vou lembrar outra coisa. Eu lembrei agora há pouco que jornalismo é política. E vocês me desculpem, mas o direito também é, tá? Muito. Eu sei que o pessoal do direito fica muito puto comigo quando eu falo isso. A minha mãe era do direito, ela não aceitava essa posição. Mas o direito é política também, né? Eu sei que existe, né, por quem faz parte do sistema ali, uma ideia de que você está tentando cumprir da melhor forma, tal, mas existe um aspecto político nessa atuação também. E aí, o meu ponto tanto o pedido do Alexandre de Moraes para que o Bolsonaro dê explicações, quanto a possível decisão de não prendê-lo, ou prendê-lo, né, preventivamente, elas são decisões que partem de uma análise de conjuntura. Se a gente for levar ao cabo e a rabo, o Bolsonaro, aliás, está tendo um privilégio que muita gente não tem,
né? Sim. Por que ele está tendo esse privilégio de ter essa coisa domiciliar, com tornozeleira e tudo mais? Porque ele é um ex-presidente e a sua prisão geraria um caos muito, muito grande, né? Não digo, um caos, o Brasil vai parar. Não é isso, mas tem um impacto, né? Então tudo isso tem que ser considerado também na aplicação ali do negócio. Não é para agradá-lo, mas para que a coisa seja feita de uma forma que ela se sustente, de que o caos não seja maior do que a sustentação. Então, quando esse corte vai ficar enorme, mas é porque essa é uma questão eu também quero falar, mas complexa. Veja, eu acho que tem uma complicação na cautelar. Essa questão dele ele não poder entrar em redes sociais, e aí não está claro, a questão da entrevista fica nesse meio do caminho, e aí é uma questão da comunicação. Hoje em dia, entrevista ela acontece na rede social. Né? E aí a coisa tá ambígua e abre este espaço. Mas é claro, concordo plenamente, a leitura do que o Bolsonaro está fazendo na minha opinião, burlar, sim. É burlar. Sim. Tá? E eu acho que ele vai piorar. O chat estava aqui apontando a possibilidade deles começarem a fazer assim, o Bolsonaro está falando com alguém e alguém como se estivesse filmando ele falando de boa com alguém. Mas ele não estava falando para as redes, ele estava conversando com alguém filmou e pôs, é a ação de terceiros e tal. Então eles já têm um mecanismo. Tá? Eu acho que isso só vai piorar. A questão é, quando o Alexandre de Moraes, na primeira já explicação, ele está botando uma questão. Você tá chegando num limite. Você tá chegando num limite. É isso, não te folga. Eu gostei muito, muito mesmo do que você falou a respeito de direito e política. A galera de direito também fica puta quando eu falo isso. Todos ficam putos. Meu pai é da área também. E eu acho que fica claro que direito e política, por incrível que pareça, não no caso do Bolsonaro. Quando a gente pega as pessoas pretas, as pessoas pobres, que são presas injustamente, quando a gente pega, e aí o caso nem é de uma pessoa desfavorecida, o presidente Lula é um homem próspero, mas foi vítima de um julgamento injusto. Quando a gente pega os julgamentos injustos, a gente vê na caruda que o direito é política e é uma política classista. Não é imparcial, não é objetivo, e é de classe. E é de classe. Exatamente. E com isso eu digo, o Bolsonaro está recebendo todas as prerrogativas. Eu diria até que o judiciário está sendo uma mãe para ele, porque os crimes que ele cometeu são os piores da história de um presidente da República. Então, assim, ele tem que ser punido, senão a gente não tem mais sistema de justiça nesse país, gente. Assim, a gente está pedindo o mínimo do mínimo. Se a gente fosse falar o que a gente realmente quer, né, Ana, acho que aí o corte ia cair. O corte ia cair. Não, mas é isso mesmo. E para amarrar a história aí, a decisão ou não do Alexandre de Moraes de aplicar a preventiva em cima dessa resposta também, eu não tenho a menor dúvida que vai ser considerada de acordo com o contexto. Isso. A consequência. Imagina, se fosse um cara preto pobre, já estava preso. Já. Nem pensar. E todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. E não tô dizendo que é pra ser assim, entendeu? Esse cara tinha que ter prerrogativa, gente. Acordo, né? Então, assim, o que o Alexandre de Moraes aí tá fazendo, nesse caso, também dá um recado, entende? Né? E o sistema todo está tomando... O pessoal estava apontando isso no chat também. O sistema todo está tomando todos os cuidados porque sabe que o Bolsonaro, sendo preso, vai ter uma pressão, né, política muito grande para dizer que o processo foi feito errado. Então, todo esse processo tem que ser feito no maior cuidado possível. Deveria todos serem feitos assim, inclusive do cara da periferia que é preso e que vocês põem... Não estão nem aí com todos deveriam ser feitos com o mesmo cuidado, né? Só que a questão é que o mais pobre não tem a pressão popular, né? Não tem os correligionários ali para pressionar. Enfim, ficamos por aqui, Pedro? Café. Um recadinho? Café. A palavra-chave que eu pedi pro Pedro me dizer agora no final, eu vou cobrir aqui a tela para dar um recadinho super rápido para vocês da Vero Cafés, que é um serviço de assinatura de café. Eu não canso de dizer que
Mano, eu acho isso incrível, assim. Eu não imaginei que existiria um serviço que entrega café na minha casa. Não, sério mesmo. Eu peguei aqui o que eu estou tomando hoje, tá? Que é esse daqui, que é do sul de Minas, tá? Eles mandam cafés especiais, cafés bons pra caramba, pra tua casa todo mês. Você assina e ele vem na tua casa. Você não precisa ir no mercado. E o que é melhor, você não precisa ir no mercado pra comprar café ruim. Eles mandaram dessa vez, veio um exemplo didático aqui que eu achei legal, quero mostrar. Veio um exemplo, não sei se vocês vão conseguir enxergar, do que é o café tradicional, tá? Não sei se vocês enxergam. E o que é um café especial, ó. Ih, até travou a minha imagem aqui, né? Ó, o que é o café especial. Não sei se vocês enxergam, mas o café tradicional, esse que a gente compra moído, ele é um café que vem com pedacinho de galho, pedacinho de folha. E tem algumas marcas que põem até serragem, tá? Por isso que ele vem hiper torrado e você não consegue beber aquilo sem botar 2 quilos de açúcar. O café especial, que é esse que vem aí na seleção da Vero, é um café que vem, é só o grão, é grão de qualidade, é grão bom. Falando aqui como uma viciada em café, tá, gente? Aí, aproveitando o recadinho aqui que já tá cumprido, se vocês assinarem aí o serviço de entrega de cafés da Vero, vocês podem escolher o plano mensal ou anual. E se vocês usarem o cupom Meteoro, vocês podem escolher entre 30% de desconto na assinatura mensal, ou 4 brindes na assinatura anual, ou 10% de desconto nos itens da lojinha. Fica a dica aí. Recomendo pra caramba o serviço. E agora sim, ficamos por aqui. A gente volta em instantes, chats, para mais notícias do dia, se a gente não tiver mais atualizações aí do caso. Beijos.